E agora é a hora, né, a nossa revisão da aula 15, onde a gente viu a parte gráfica. Já começamos a colocar as coisas tudo no reflexo, né, vamos dizer assim, na foto. A foto da função é o gráfico, né? Isso mesmo. De maneira bem prática, porque quando estava só no diagrama de Venn, nós víamos os domínios e a imagem, mas não representava tanta coisa, nós não víamos a curva reta da função. A curva reta. Vamos lá então na aula 15, olha o que a gente viu. Na aula 15.2 a gente vai revisar o gráfico da função, começando assim. Gráfico da função se dá em um sistema de coordenadas cartesianas. E aqui nós falamos para vocês, né, quem criou, o nosso amigo e filósofo René Descartes, ele criou o plano cartesiano. Com qual objetivo? Localizar valores dentro de um plano, né, que depois é chamado de cartesiano. Nesse plano nós temos o eixo X, que é a reta que se encontra na posição horizontal, e nós temos o eixo das abscissas, que é o eixo que se encontra na vertical. O cruzamento desses dois eixos de forma perpendicular apresenta 4 regiões chamadas de quadrantes. E localizando, a gente vai mostrar aqui para vocês, né? Para a direita, valores positivos, para a esquerda, os negativos, para cima, positivo, para baixo, negativo, né? O nosso eixo X é o nosso eixo das abscissas, o eixo Y é o eixo das ordenadas, e quando a gente monta um parzinho, né? Um valor para X, um valor para Y, a gente tem o nosso par ordenado. Lembrando que sempre primeiro vai aparecer o X e depois o Y. Certinho? Certo. E claro, né, as atividades estão bem de acordo com o que a gente viu na aula, tá? Não tá diferente do que a gente passou, não é a gente ensina de um jeito e cobra de outro. A gente quer que vocês reforcem essa parte de localizar os pontos no gráfico para não ter dificuldade lá na frente, né? E o mais importante, o mais interessante é que vocês estejam sempre buscando novos caminhos. A gente vai mostrando aqui aquilo que é mais importante. Só que dentro do que é mais importante, existem caminhos que o livro às vezes muda uma linguagem, muda uma informação. Né? Nós tivemos lá uma atividade na sala que era em uma delas para colocar os pontos, em outra para tirar os pontos. Quer dizer, se eu sei colocar, eu tenho que saber tirar. Então, são detalhes que vocês têm que ir desenvolvendo. Na nossa aula tinha faltado a brincadeirinha do brincando com os números, a gente se empolgou tanto na academia, né, que não fazendo exercícios, mas estudando a matemática aplicada, né? Então a gente ficou faltando aí o nosso brincando com os números, então ainda há tempo. Vamos passar qual é o desafio da aula de hoje para vocês resolverem juntamente com as atividades de sala. Olha lá. Acredite, a maioria vai errar. Você acredita nisso? Você acredita que a maioria vai errar? Olha só a brincadeirinha com os números de hoje. Eu quero que você divida 30 por... Aí eu lembrei agora da cozinha maluca, por 1/2. O que é esse barra, né? Nossa, sabia que teve uma professora que mandou uma mensagem perguntando que gostaria de ter visto ele comendo bolo. Faltou ele comer o bolo. Olha, eu acho que... Acho que o bolo não deu certo, por isso que ele não comeu. Olha lá então, divida 30 por meio e some 10. Qual é o resultado? É 25? É 32? É 40? Ou é 70? Não sei. Ixi. Vamos ver. Pense nisso. Nesses 15 minutos, junto com os exercícios de sala, tente resolver este problema. Divida 30 por 1/2 e some 10. Quanto que vai dar? E aquele bolo, né? Aquele bolo na hora de desenformar não deu certo, mas quem sabe o sabor, né? Não, mas sabe uma coisa que eu descobri esses dias, que é interessante? É o seguinte, a professora pediu para ele comer o bolo, queria que ele comesse o bolo, mas tem um bolo, eu não sei o nome, brownie, que é um bolo que deu errado. É um bolo que deu errado e aí o resultado deu certo. Vocês sabiam disso? Que alguém tentou fazer um bolo, não sei o que aconteceu, na hora ele errou, 1/2, 1/3, 3/4...
E no final saiu aquele negócio lá que chamam de brownie, e aí recheou e tal. E hoje é famoso, né? E caro. Então vamos lá. Junto com as atividades de sala, tá lançado o desafio. A gente volta já. Agora que são elas, vamos às atividades de sala, correções, né? Vamos fazer toda essa parte aí que a gente viu que é possível, né? Só tique de certo foi muito fácil, Não, né? essa primeira parte, que não é a primeira parte, mas que entende-se que é a primeira parte, porque nós fizemos a parte intuitiva, depois fizemos a parte aplicada na matemática e agora o gráfico. Então, teoricamente, se fosse só de gráfico, é a primeira parte. É verdade. Mas é a terceira. Mas vamos lá então, vamos às atividades de sala, corrigindo e dando aí o okzinho em cada uma. Vamos lá, tirando as dúvidas, questão de número 1, muito fácil. Observe em que ponto se encontra cada animal e complete a tabela. Cada animal. Cadê o coelho? Coelho achei aqui. Ah, vou pegar um vermelhinho, né? Vermelhinho, mais destacado. O coelho tá, já sei, menos 7 para x e 3 para y. Menos 7 e 3, perfeito. 3. Só localizados, bichinho, é? Cadê a aranha? Menos 3 e 1. Primeiro sempre o valor de x. Isso mesmo, lembrando que primeiro a gente dá o valor de x, depois o de y. E agora vamos procurar a nossa formiga. Menos 6 e menos 2. Menos 6 para x, muito bem. E menos 2 para y. Muito legal. Agora e o rato? Olha, tá bem perto da formiga. Gaúcho. Rato ficou no menos 4 para x e menos 3 para y. Muito Gaúcho, bem. puxa o R, é? Também. Barbaridade. Vamos lá na borboleta, butterfly. 4 para x e 2 para y. 4 e 2. Olha que fácil, né? Cadê a abelha? A abelha tá lá, ó. 2 para x e menos 3. 2 e menos 3. E o passarinho? Tá ali, 5 e 2. 5 e menos 2, né? Menos 2, verdade, tá para baixo. E menos 2. Presta atenção, menino. Muita atenção aos sinais, né? Você vai verificar direitinho onde que tá, né? Primeiro sempre os valores de x, depois os valores em y. Certinho? Facinho. Vamos agora na questão de número 2. Eita, UBMEP. É uma questão da UBMEP que foi adaptada. Gabriel testou sua pontaria lançando 6 flechas que atingiram o alvo nos pontos A, B, C, D, E e F. As coordenadas desses pontos são ponto A, menos 1 e 1, ponto B, 2 e 2, ponto C, 1 e 4, ponto D, 3 e 3, ponto E, 5 e 6 e ponto F, 2 e 4. A tabela mostra quantos pontos são obtidos quando a flecha acerta uma região dentro de cada uma das 3 regiões, conforme mostra a figura. Então aqui tem tipo aquele dardo, né? Que a gente tem, eu tenho lá em casa, a gente brinca lá, e ele tem uma pontuação. Então acertou a região verde, 300 pontos, acertou a região azul, 100 pontos, e acertou a amarelinha, 50 pontos. Lá no sítio a gente tem também, a gente brinca jogando os dardos também. Tá pedindo para marcar os pontos, todos eles aqui primeiramente, e depois a gente vê quantos pontos o Gabriel fez ao todo. Então lá, o ponto A, tá? Eu vou olhar aqui na folhinha pra gente não ficar indo e voltando. Menos 1 e 1. Menos 1 para x, ó. Aí você tem que localizar aqui, né? O 1, o 2, o 3, o 4, né? Aham. Entendeu? Vai indo, né? Vamos trazendo pra cá também. Beleza? Menos 1 para x e 1 para y. Tá bem aí. Bem aqui é o meu ponto A. Então ele fez 300 pontos, né? A gente já pode ir colocando aqui, ó, que aí já vamos ganhando tempo. Ponto A. O ponto B é 2 e 2. 2 para x, 2 para y. Beleza, 100 pontos. Aqui no azul, né? Em ponto B, 100 pontos. O ponto C é 1 e 4. 1 para x, vai 4. subindo, 4
para Y, né? Um beicinho de pulga lá. Mas ele ficou no amarelinho, 50. né? 50 pontos. O ponto D, 3 e 3. 3 e 3. 3 para X, 3 para Y. Também na região amarela. Então, o ponto D, 50 pontos. O ponto E, 5 e 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui em cima, ó. Então, o ponto E não pontuou, né? Ele já tava cansado já, né? Já tava errando já. E o ponto F, 2 e 4? 2 e 4. Ponto E, 0 pontos, né? Uhum. E o ponto F, 2 para X e 4. 1, 2, 3, 4. Aqui do lado do C? Isso. Muito bem. Ponto F, também 50 pontos? 50 pontos. Muito bem. Então, primeiro a letra A, a gente marcou os pontos. E na letra B ele quer que some, né? Uhum. Então, 300, 400, 550. Isso mesmo, 550 pontos. Muito bem. Legal essa, né? Muito bem boa. Dinâmica, bem atrativa, assim, bem fácil de resolver. Vamos lá agora na questão de número 3. Bora ver. Vamos determinar o gráfico da função dada pela seguinte lei de formação. Y igual a 2x menos 1. Na verdade, y igual a f de x, mas a gente já sabe que isso é igual e pronto. Não esqueça de seguir os passos. Primeiro, escolher 4 valores para x e calcular os y. Aqui vamos escolher 5, professor. A gente falou, né, daqueles... Montar os pares ordenados, localizar os pontos no plano cartesiano e traçar a curva. Então, não vamos esquecer esses detalhes, né? E o que a gente vai fazer agora? Vamos fazer o passo a passo aqui, né? Vamos lá. Mas olha, o que acontece, né? Olha lá. Vamos lá, então. A gente já sabe que a nossa máquina de calcular multiplica por 2 e tira 1, né? Tira 1. Quais os valores nós vamos colocar aqui? Pegar aqueles 5 tradicionais que a gente sempre usa. Só que tem 4 espacinhos. Vamos começar no menos 1, então? Aqui na tabelinha? Ah, tem 5? Beleza, então vamos começar no menos 2 aqui. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. São os mais tradicionais aí que a gente coloca, né? Vamos lá, então. A gente sabe que tem que multiplicar por 2 e tira 1, né? Isso. 2 vezes menos 2. Menos 4. Menos 4 com menos 1. Menos 5. Aqui nós vamos fazer os cálculos aí já no raciocínio lógico, tá? 2 vezes menos 1. Menos 2. Menos 2 com menos 1. Menos 3. Soma de dívidas, né? Tô somando. Então aqui eu já tô montando os meus pares ordenados. 2 vezes 0. 0. 0, tira 1. Menos 1. Ficou menos 1, tava devendo, não acrescentou em nada, né? 2 vezes 1? 2. 2 tira 1? Fica 1. 1. E 2 vezes 2? 4. Tira 1? 3. Beleza, então já tem os meus parzinhos, né? Então todos os valores aqui são dados em x e y. Porque f de x e y é a mesma coisa. Certo? Vamos localizar os pontos, então? Vamos lá, menos 2 para x, lembrando que aqui eu tenho os valores de x, aqui eu tenho os valores de y, né? Vamos lá, menos 2 para x, menos 2 está aqui. E menos 5, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, né? Então, nosso primeiro ponto. Depois, menos 1 e 3. Menos 1 para x e menos 3 para y, né? Então, encontrou aqui, ó. Deixa eu só melhorar aqui, botar o menos 3 do outro lado e menos 5 também. Espera aí um pouquinho. Então, aqui era o menos 5 com o menos 2. Aqui é o menos 3 com menos 1, né? Aqui o menos 3, aqui o menos 5, tá? Agora, 0 para x e menos 1 para y. Então, ficou exatamente em cima do eixo do menos 1. 1 e 1. 1 para x, 1 para y, né? Então, 1 e 1. E depois 2 e 3. 2 para x, 1, 2, 3 para y. Pronto, agora eu vou traçar a minha curva reta. Beleza? Olha aí, ficou bom, né? Perfeito. E esse papel, como se fosse um papel milimetrado, essa malha quadrangular, né, cheia de quadradinhos, ela foi na atividade para vocês terem mais facilidade de localizar os pontos e traçar a curva da função, tá certo? Beleza. Vamos lá pro Se Liga no Enem. Agora a gente tem a nossa última questão.
Analise a imagem abaixo e escolha a alternativa verdadeira. Antes de nós analisarmos as alternativas, o que a gente já pode perceber aqui? Que todos esses pares ordenados estão no primeiro quadrante. Com exceção do ponto A, né, que está em cima do eixo. Com exceção do ponto A, que está no eixo. Então, o A tem abscissa 0 e os outros todos, né, têm valores positivos. Olha aí, já está tirando os pontos já rapidinho. Vamos lá, quem é o B? 3. B é 1 e 3. Quem é o C? O C é, cadê? 4 e 3. Quem é o D? O D é 2 e 1. 2 e 1. Quem é o E? O E é 3 e 2. 3 e 2. E quem é o F? O F está lá em cima, 3 e 4. Beleza. Ah, professor, mas eu pensei que esse tracinho aí era negativo. Não é, é só um recorte, né, dos outros quadrantes. Até porque está para cima, né? Aham. Vamos lá agora nas alternativas. O ponto A não tem deslocamento no eixo X? Isso é verdade. Não tem deslocamento no eixo X. Então, verdadeira, né? Na verdade, a gente, né, teria que ter feito a correção aqui no slide, né? Porque, na verdade, o exercício diz que tem, né? Aham, e aqui está falando que não tem. Mas tá bom, vamos analisar agora sim. Os pontos estão todos no segundo quadrante? Não. Não, né? Oh, desculpa, estão todos no segundo? Não, estão no primeiro, com exceção do ponto A, né? Então tá errado. O ponto D tem as coordenadas 1 e 2? Vamos ver, 1 e 2? Não. 2 e 1. 2 e 1. Então tá errado também. O ponto B tem as coordenadas 1 e 3? Vamos ver lá. O ponto B, 1 e 3? Certinho. Certo, 1 também. e 3. Então verdadeiro D, também. Né? Verdadeiro. E o ponto F, 4 e 3? Ponto F não é 3 e 4. 3 e 4. Então né? temos duas alternativas verdadeiras. Verdade. É a A e a D. Certo? Muito bem. E é claro, né? A gente encerra a nossa aula, mas antes a gente dá a resposta do Brincando com os números. Vamos lá. No Brincando com os Números, qual era a perguntinha mesmo? Divida 30 por meio e some 10. Qual o resultado? Dividir por meio é o mesmo que? Multiplicar por 2. Né? Aí já faz o seguinte, está encerrando a aula, mas você vai abrir aí um quadradinho na sua folha de exercício e colocar assim, ó. Observação. Dividir por meio é o mesmo que multiplicar por 2. Multiplicar por meio é o mesmo que dividir por 2. Anota isso aí que isso vai ser muito importante. Então tá lá, dividimos 30 por meio é o mesmo que multiplicar por 2. Dividir por meio, né? Lembra que divisão de fração, né? A Repete gente a primeira e repete multiplica. a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Perfeito. Né? E quando a gente vai multiplicar pelo inverso da segunda, a gente vai ficar com 60. Soma 10, o resultado é 70. Se não der 70 de novo, Isso. Se não der 70 mais uma vez. Mas se não der 70, 60, para não cansar demais, e 70. E teve aluno aí que eu fiquei sabendo que encontrou 25. Ah, com certeza, né? De fato, a gente pode correr esse risco aí de cometer esse engano. Então, dividir por meio é o mesmo que multiplicar por 2, tá? Não está dividindo por 2, está dividindo por meio. Porque se a gente dividir 30 por 2, aí sim dá 15. E não disse que era para dividir pela metade, disse para dividir por meio, é diferente. E aí tem aluno pensando, mas como que pode isso? Simples, eu vou lhe dar um simples aqui. Tem 30 reais em moedas de R$1. São quantas moedas? 30. 30. Divida cada moeda de R$1 no meio. Vai ficar duas moedas de 60, de 50. Quantas moedas você vai ter? O dobro, 60 moedas. Pronto. Isso Fechou. mesmo, fechou. Muito certo. Então tá, ficamos por aqui. Mais uma aula encerrada, né? A gente já tá, assim, às vésperas de conclusão da nossa unidade 1. E a gente ainda tem muita coisa para aprender, mas eu acho que tá bem válido o que fizemos até aqui, né? Então, por enquanto é só. Um beijo no coração e até a próxima aula. Tchau!